bíblico a regeneração, tá? A regeneração, cujo versículo tema está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia! Primeira parte do estudo, nós vemos aqui que a regeneração é a nova criação, é a transformação da pessoa. Segunda parte do estudo, nós vimos aqui que a regeneração é necessária. Aleluia, glória a Deus, porque o homem sozinho é incapaz de obedecer a Deus. É necessário para obedecer ao Senhor. Aleluia. E hoje nós vamos ver que a regeneração tem lugar naquele que se arrepende dos seus pecados. Uma pessoa só é regenerada a partir do momento que ela se arrepende. E o arrependimento existe algumas características, para ser sincero, para ser real. Amém? Aleluia. Quem se arrepende e volta-se para Deus e coloca a sua fé pessoal em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós vamos ver aqui Mateus 3, versículo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Aleluia, glórias a Deus. Diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? Perdão, estou em Malaquias. Abri rápido, vi o mar, ficou ali no Malaquias. Mateus, vamos ver aqui, 3:2. Mateus 3:2. Diz assim, ó: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Então, arrependimento. Arrependimento envolve uma mudança de vida, né? Vamos ver aqui as características de arrependimento. O significado básico de arrependimento é voltar-se ao contrário, dar uma volta completa. Trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar para Cristo e, através dele, para Deus. Se eu me arrependo, mas continuo fumando, continuo bebendo, continuo mentindo, isso não é arrependimento. É permanecer da mesma forma. Tá? A referência bíblica aqui que nós temos, vamos ver aqui, ó. Livro de Atos, capítulo 8, 26. Vamos ver aqui um exemplo de arrependimento na Bíblia Sagrada. Aleluia. Atos 8. Glória a Deus. Versículo 22. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Eita Deus. Aleluia. Atos, deixa eu ver aqui também. 26. Vamos ver aqui. 26. A má intenção, hein? Só de pensar uma besteira tem que pedir a Deus, hein? Atos 26, 18. Diz aqui, ó. Aleluia. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em Jesus, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Aleluia. Maravilha. Quem estiver assistindo, né, pode dar pausa para pegar as referências. Tem mais aqui, ó. 1 Pedro 2:25 e Evangelho de João 14, 1 e 6. A decisão de abandonar o pecado e querer a salvação em Cristo importa em aceitar a Cristo não somente como Salvador da penalidade do pecado, mas também como Senhor da nossa vida. Por conseguinte, o arrependimento envolve uma troca de senhores, né? Existem pregadores que anunciam
o evangelho da graça, como se fosse a ausência de compromisso. Não. Jesus fala, olha, vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tome meu jugo que é leve. Então, existe um compromisso, né? Por consequente, o arrependimento envolve uma troca de senhor, do senhorio de Satanás, referência Efésios 2:2, para o senhorio de Cristo e da sua palavra, Atos 26:18. O arrependimento é uma decisão livre da parte do pecador. Eu não posso decidir por você. Você não pode decidir pelo teu marido, nem pelo teu filho, nem pela tua mãe, nem pelo teu pai. É possibilitado pela graça divina, capacitadora, que lhe é concedida quando ele ouve o evangelho e nele crê. Aleluia. Então a pessoa, quando decide se arrepender, se converter dos maus caminhos, só é possível se ela tiver com o poder de Deus, com a graça de Deus. Então, orar é importante. Por que é importante orar? Porque somente por meio da oração, da prática da palavra, que você recebe a graça. Sem a graça, você não consegue resistir ao pecado. Você não consegue ter um arrependimento sincero e real para poder se libertar da prática do mal, né? Aleluia. Glória a Deus. A definição da fé salvífica como mera confiança em Cristo como Salvador é totalmente inadequada ante a exigência do tipo de arrependimento feito por Cristo. Definir a fé salvífica sem incluir um rompimento total com o pecado é distorcer fatalmente o conceito bíblico de redenção, né? Então, Jesus já pagou o preço por mim. O próprio apóstolo Paulo fala, como é que a graça vai superabundar se eu estou pecando cada vez mais? Não. Uma fonte não verte água doce e água salgada, não. Ou é um ou é outro. Em Apocalipse 14, o último livro da Bíblia Sagrada, a revelação das revelações, diz, tenho, porém, contra ti que és morno. Não é quente nem frio, o meio termo é coisa de Satanás. Não tem para onde correr, né? A fé, que inclui o arrependimento, é uma condição imutável para a salvação, né? Marcos 1,15. Lucas 13, versículo 3 e 5. Atos 2, versículo 38. Atos 3, versículo 19, 11. Atos 11, versículo 21. O arrependimento foi uma mensagem básica na pregação dos profetas do Antigo Testamento. Jeremias 18:8. É o vaso do oleiro, né? O que é um arrependimento? Vamos ler Jeremias 18:8. Isso aqui eu vou ler. Alguns versículos você dê pausa e leia na Bíblia, tá? Tá corrido aqui, mas vamos lá. Ó. Jeremias 18:8. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido de fazer, né? Então, se a pessoa recebe uma palavra de destruição, Deus está falando que vai pesar a mão, mas ela se arrepende, Deus também se arrepende do mal que haveria de fazer, né? Glória a Deus. Maravilha. Aí tem aqui, né? Jeremias 18:8, tem Joel 2:12, Malaquias 3:7, Ezequiel 18:21, tá? Aleluia. Tem várias passagens aqui, ó, arrependimento de João Batista, arrependimento de Jesus Cristo, né? Mateus 4, 18, Lucas 5, e também dos cristãos no Novo Testamento, Atos 2:38, Atos 8:22, Atos 11, versículo 18, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. A pregação do arrependimento sempre deve acompanhar
a mensagem do Evangelho de Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. Maravilha. Vamos lá. E que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, e eu lhes mandarei o que meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Aleluia. Então, regeneração do homem começa também, né? Está ali dentro da transformação, que foi o primeiro dia, dentro de obedecer a Deus e dentro de também arrepender-se. Glória a Deus. Amanhã nós vamos ver o quarto item da regeneração, que é a mudança de vida da velha criatura para a nova. Como é que eu me converto e continuo tendo o mesmo comportamento de antes? Então não teve mudança, não teve arrependimento. O cristão que se entregou a Jesus, ele tem mudança de vida. Não dá para você ser a mesma pessoa. É impossível alguém que conheceu Jesus manter-se da mesma forma e do mesmo jeito. Amém? Amém. Palmas para Jesus.